Então, essa vai ser a aula 1 aí de soluções, tá? Nós vamos aí até onde der aí, vai ser a parte 1, certo? Depois a gente termina na outra aula, tá? Já estava programado usar mais aulas para isso aí, perfeito? Então, soluções parte 1, vamos nela agora, tá? Gente, olha só, uma parte conceitual, tranquila, light, tá? Vou dar uma aceleradinha nela aí. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea, tá certo? Uma única fase, né? Uma mistura homogênea, só tem uma fase de duas ou mais substâncias. Aí essas duas substâncias, uma é chamada de soluto, a outra é chamada de solvente. Soluto é aquele componente que está presente em menor quantidade, solvente é aquele componente que está em maior quantidade, no qual o soluto se dissolve, né? Então, presta atenção. Soluto, menor quantidade, solvente, maior quantidade. A não ser que a água seja um desses dois. Porque se a água for um desses dois, aí não interessa a quantidade, tá? Se a água estiver presente, ela é o solvente. Tá certo? Se tiver água na história, a água é o solvente. Não interessa a quantidade. Aquela história que a gente fala que a água é solvente universal. Tá? Então, uma solução de água com açúcar, a água é o solvente, o açúcar é o soluto. Uma solução de água com sal, a água é o solvente, o sal é o soluto. Uma solução de água com álcool, tá? A água é o solvente, o álcool é o soluto, independente se tem mais água, se tem mais álcool. Né? Tanto que você vê aí em tempos de Covid, aí, né? Você fala solução de álcool 70%. Quer dizer, 70% é álcool. Tem mais álcool do que água. Tá? Mas o álcool é tratado como soluto. É álcool em água, 70% de álcool em água. Água é solvente. Tá? A água, se ela estiver presente, ela é solvente. Agora, se você misturar benzeno com tolueno, que são dois hidrocarbonetos, benzeno com tolueno, qual vai ser o solvente? O que tiver presente em maior quantidade. Tá? O que tiver presente em maior quantidade vai ser o solvente. Perfeito? Bom, o que é solubilidade? O solubilidade é a quantidade máxima de soluto que a gente pode dissolver numa certa quantidade de solvente. Tá? O máximo de soluto que eu posso dissolver numa certa quantidade de solvente. Numa dada temperatura. Opa, solubilidade depende da temperatura. Tá certo? Depende da temperatura. Então, olha esse gráfico aqui. Manjadíssimo, famosíssimo. Tá? Onde eu tenho no eixo Y a solubilidade. Gente, sempre falo isso. Olha as unidades, hein? A solubilidade no eixo Y está sendo dada em gramas do sal dissolvidos em 100 gramas de água. Tá certo? E no eixo X eu tenho a temperatura em graus Celsius. Então vamos pegar aqui, ó, de propósito, tá? 20 graus e a substância nitrato de chumbo 2. Nitrato NO3 de chumbo 2, tá? Qual que é a solubilidade do nitrato de chumbo 2 a 20 graus? Qual que é a solubilidade dele? Aí você sobe aqui, ó, tá? E encostou ali, ó. 50. Então, quer dizer o quê? Que a 20 graus eu consigo dissolver 50 gramas de nitrato de chumbo 2
eu consigo dissolver 50 gramas de nitrato de chumbo 2 em 100 gramas de água. Beleza? A 20 graus. Tá certo? Então, me responde aí. A 10 graus, qual é a solubilidade deste mesmo sal? Deste mesmo sal, nitrato de chumbo 2, a 10 graus. Qual que é a solubilidade dele? No olhômetro, mais ou menos. O último algarismo sempre é duvidoso mesmo, né, gente? A gente sabe disso, né? O último algarismo, uma medida, é sempre algarismo duvidoso. Né? Então, quando que você acha mais ou menos que dá aí a solubilidade do nitrato de chumbo a 10 graus? Mais ou menos, no olhômetro. Olha aqui, ó. Então, gente, a 10 graus, qual que é a solubilidade do nitrato de chumbo 2? Hein, Bernardo? Tá ligadão aí, Bernardo? 220 volts? 38, 39, né? Vamos pôr 38. Eu gostei do 38. Tá bom. 38 gramas, né, Bernardo? 38 gramas. Tá? A solubilidade do nitrato de chumbo 2, 38 gramas do sal em 100 gramas de água. Tá? Numa questão aberta, viu, Bernardo? Você teria que responder com a unidade. Tá? Qual que é a solubilidade? 38 gramas do sal em 100 gramas de água. Beleza? Tá. E qual que é a solubilidade desse mesmo composto a 30 graus, Bernardo? A 30 graus, qual que é a solubilidade dele? Esse mesmo composto. Nós já vimos ele a 30 graus, que deu aproximadamente 50, igual na marca dos 50, né? Acabou de falar aí, né? A 10 graus, e agora eu quero saber a solubilidade dele a 30 graus. Mais ou menos quanto aí? Um pouquinho acima dos 60, né? Um pouquinho acima dos 60. 61, né? 61 gramas do sal em 100 gramas de água. Tá certo? Ele está mais um pouquinho acima ali, tá vendo? Ele está passando bem na encruzilhada, né? Está um pouquinho acima, certo? Então, você está percebendo que o nitrato de chumbo, como é que varia a solubilidade dele? Como é que varia a solubilidade dele? Ela vai aumentando com a temperatura, não é isso? Ela vai aumentando com a temperatura. A cada 10 graus, ela aumenta 11, 12 gramas, né? Porque é uma reta, né? Isso aqui é uma função do primeiro grau, né, Bernardo? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Eu posso interpretar dessa forma, né? A cada 10 graus, ó, ela aumenta 11, 12 gramas, né? Então, ela estava aqui 38, foi para 50, 50 foi para 61, né? Mais 10 graus vai para 73, tá certo? Aí vai para 50, 73, vai para 84, 95, tá certo? A cada 10 graus ele está aumentando uns 11 gramas. É uma função de primeiro grau. Tá certo? Agora, o cloreto de cálcio não é a função de primeiro grau, né? Você está vendo que ele é uma curva. Tá? Então, está mais para uma parábola, né? Está mais para uma função de segundo grau. Tá certo? Então, é o seguinte, gente, a maioria das substâncias, à medida que aumentamos a temperatura, aumenta a solubilidade. Tá? Então, você está vendo nitrato de sódio, cloreto de cálcio, nitrato de chumbo, cloreto de potássio. Agora, tem substâncias que a solubilidade altera muito pouco, como é o caso do cloreto de sódio. Ela aumentou. Mas olha só, a 0 grau ela era 31, a 100 graus ela é 39. Quer dizer, precisou de um intervalo de 100 graus para aumentar 8 gramas. Enquanto o nitrato de chumbo, em 10 graus, ele aumentou 11.
Então, a solubilidade do cloreto de sódio aumenta, sim, mas é pouco, praticamente constante. Agora, olha esse carinha aqui embaixo. Sulfato de sério. Sulfato de sério. O sulfato de sério, a solubilidade dele diminui com o aumento da temperatura. Tá? Então, vamos escrever isso aqui embaixo, que isso aqui é importante. Tá? Deixa eu diminuir o tamanho da fonte aqui, senão não vai dar certo, né? A maioria dos solutos aumenta sua solubilidade em água com o aumento da temperatura. Tá? Ok? A maioria dos solutos aumenta sua solubilidade em água com o aumento da temperatura. Certo? Então, atenção. Exceções. Exceções. Tá? Então, esse sulfato de sério é uma exceção. Ramon, tem que decorar? Não, precisa não. Tá? Você está vendo pelo gráfico aí. Você sabe que ele está aí no gráfico. Se eu te der um outro gráfico aí, vai ser o outro que está mostrando que está diminuindo. Certo? Mas uma outra aqui você tem que saber de cor. Tá? Isso aqui você tem que saber de cor. Gases em meio aquoso. Gases dissolvidos em água, tá? Quando a gente aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Os gases vão escapando para o ambiente. Tá certo? Gases dissolvidos em água, se eu aumento a temperatura, esses gases vão saindo e vai ficando menos gás dissolvido em água. Isso tem uma implicação na biologia. Essa questão da solubilidade dos gases em água tem uma aplicação na biologia. Tá? Qual a aplicação na biologia? Como é que peixe respira? Peixe respira o quê? Qual gás que peixe respira? Qual gás que o peixe respira? É o mesmo que a gente respira. Qual que é? O2, oxigênio. Beleza, Gislene. Qual gás que o peixe respira? Tá, oxigênio. Beleza. Né? Maria Eduarda respondeu aí. Certo? E onde é que esse oxigênio está, Maria Eduarda? O oxigênio que o peixe respira, onde que ele está? Na água. Tá. Na molécula de água, é aquele oxigênio da molécula de água, é ele? O peixe respira aquele O da molécula de água? Não. Maria Eduarda está ligadona no tema, tá certo? Não. Qual é o oxigênio que o peixe respira? Se não é o da molécula de água, qual é o oxigênio que o peixe respira? Sim, oxigênio produzido pelas algas, mas pode vir também da atmosfera. E esse oxigênio está onde? Não é o oxigênio da molécula de água. Ele está entre as moléculas de água. Né? É o O2, ele está entre as moléculas de água. Ele está dissolvido, ele é um soluto. Tá? Então, você tem a água com o oxigênio dissolvido. A água é o solvente, o oxigênio dissolvido na água é o soluto. E os peixes respiram esse aí. Tá? Então, vamos supor
que a água da lagoa está a 25 graus. Tá? 25 graus, temperatura ambiente. Então, ela tem uma certa quantidade de oxigênio dissolvido. Tá? Aí, num dia extraordinariamente quente, a temperatura dessa água vai para 30 graus. Então, ela estava a 25, foi para 30. O que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido. Tá? Porque a solubilidade dos gases diminui com o aumento da temperatura. Ele é exceção a essa regra que eu coloquei aí. Ele é exceção. Tá? A maioria dos solutos aumenta, mas a solubilidade dos gases diminui. Então, se a água da lagoa esquenta, vai ter menos oxigênio disponível para os peixes. Então, os peixes vão passar aperto. Tanto que eles vão vir para perto da superfície, porque a água que está perto da superfície, ela tem mais oxigênio dissolvido, que ela está perto do ar, né? Então, ali o oxigênio dissolve um pouquinho mais. Por isso que os peixes vêm todos para a superfície. Tá? E tem um outro problema ainda de natureza biológica. Um outro problema de natureza biológica. Quando a água esquenta, o metabolismo do peixe aumenta. Porque a temperatura corporal do peixe é variável. Ela acompanha a temperatura do ambiente. Então, se a água está a 25, o peixe está a 25. Se a água vai para 30, o peixe vai para 30. E quando aumenta a temperatura do peixe, aumenta o metabolismo, aumenta a necessidade de oxigênio. Então, olha que é o inferno da chamada poluição térmica. Tá? Imagina uma indústria que está jogando água, resíduo da água que ela usou lá, nos processos industriais dela lá, ela está jogando água no rio. Essa água está tratadinha. Essa água está melhor que a água do rio. Está mais limpa que a água do rio. Tá certo? Passou por todos os tratamentos e não sei o que, purificação, e está jogando a água no rio. Tá certo? Beleza. Aí estou jogando água no rio, os peixes estão morrendo. Estou jogando água no rio, os peixes estão morrendo. Estou jogando água no rio, os peixes estão morrendo. Pô, tem algum poluente na água? Tem. Calor. Então, isso é chamada poluição térmica. Se essa água estiver mais aquecida do que a água do rio, então vai esquentar a água do rio, vai diminuir o oxigênio dissolvido, vai aumentar o metabolismo dos peixes, tá certo? E aí vai ser um problemão. Tá? E aí vai ser um problemão. Vai ser peixe morrendo à torta e à direita. Tá? Poluição térmica. Tá bom, gente? Ou guarda isso aí, tá? Guarda isso aí. Isso aí é o que os caras gostam de perguntar. Falei várias coisas importantes aqui, de biologia e de química. O peixe respira o oxigênio que está dissolvido na água. Não é o oxigênio da molécula de água. Maria Eduarda colocou isso aí. Tá certo? Não é o oxigênio da molécula de água, é o oxigênio dissolvido. Se aumenta a temperatura, diminui o oxigênio dissolvido. Se aumenta a temperatura, aumenta o metabolismo do peixe. Tá? Então, despejo de água quente num rio, numa lagoa, tá? Vai diminuir o oxigênio dissolvido, vai ter mortandade de peixe. Tá bom? É aquela história, né? Ah, teve uma mortandade de peixe, nós fizemos a análise da água, não achamos nenhum contaminante. O jacu, pode ser, né? Temperatura. Água com temperatura acima do normal. Tá? Mas, gente, tem um errinho nessa fórmula aqui, agora que eu estou percebendo. Está faltando um 2 aqui. Ó, tá? CE2SO4 3, tá? Está faltando um 2 ali na fórmula. Certo? Não interfere em nada, não. Certo? Mas só por mais rigor científico aí. Está faltando um 2, que é a valência do SO4, a valência do sério é 3. Tem que estar as duas valências ali, né? Muito bem. Soluções se classificam em vários critérios. Tá? Um dos critérios de solução se classifica é pelo estado físico. Então, gente,
O Enem, os vestibulares, na maioria das vezes, né, trabalham apenas com soluções líquidas. Soluções líquidas. Inclusive, muitos vestibulares falam assim: olha, nós vamos tratar de soluções líquidas cujo solvente é a água. Então, são soluções o quê? Aquosas. Tá? Se o solvente for a água, a solução líquida é uma solução aquosa. Tá? Mas não podemos esquecer o seguinte: gases formam soluções. Toda mistura gasosa, eu falei isso para vocês lá na aula introdutória lá da química, né, tal, introdução ao estudo da química e tal, nós falamos sobre isso. Toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura de gases é homogênea. Lembram disso? Toda mistura de gases é homogênea. Ué, se mistura homogênea é solução, toda mistura de gases é uma solução. Quem vai ser o solvente? O gás que tiver presente em maior quantidade. Tá? O gás que tiver presente em maior quantidade. Por exemplo, na nossa atmosfera, nós temos N2, O2, argônio, que são os 3 gases presentes em maior quantidade na atmosfera. Qual que é o percentual de nitrogênio na atmosfera? O percentual de nitrogênio na atmosfera é em torno de 78%. De oxigênio, é em torno de 21%. Tá? E de argônio, que é um gás nobre, né? Argônio, que é um gás nobre, é em torno de 1%. Tá? Somando isso aí vai dar 100, mas na verdade é 99, quebrado. Tá? E aí os outros quebrados aí são os outros gases, CO2, não sei o que tal. CO2 é 0,04%. 0,04%. Tá? Tem gente que acha que CO2 é uma quantidade enorme na atmosfera. É pelo volume da atmosfera, né? 0,04 da atmosfera gigantesca que a gente tem é muita coisa, tá certo? Mas em termos percentuais, em termos relativos, é pouco, 0,04. Desses gases aí, que é a mistura do ar atmosférico, qual é o solvente, então? Qual desses gases é o solvente da atmosfera? Qual se comporta como solvente? Hein, gente? Qual se comporta como solvente aí? N2, Maria Eduarda Carlos respondeu ali embaixo. N2 é o que está presente em maior quantidade. Tá? Solução sólida. Ah, essa aqui que é engraçadíssima, né? Teve uma questão no vestibular uma vez que pediu exemplo de solução sólida. Os alunos responderam picolé. Tá? Oh, me ajuda aí, cara. Tá? Picolé nem sempre é uma mistura homogênea. Tá? Nem sempre. Pode até que você fazer um picolé homogêneo, mas nem sempre é mistura homogênea. Tá? Soluções sólidas mais importantes que a gente tem são as ligas metálicas. Tá? E aqui nós temos 2 ligas famosas. O bronze, né? Que é a liga de cobre-estanho, certo? E o latão, que é esse metal amarelado aqui, ó, do cadeado. Isso aqui é aço, tá? Aqui em cima é aço, que também é uma liga metálica, né? O aço é uma liga, ferro, carbono, níquel, outros metais aí, certo? Então você tem um latão aqui embaixo, que é uma liga cobre-zinco, tá? E o bronze aqui, que é uma liga cobre-estanho. Então, as ligas metálicas, gente, você derrete o metal, né? Derrete os 2 metais, mistura, tá? Então, eles ficam homogêneos ali no estado líquido, depois solidifica como uma mistura homogênea. Tá? Então, ligas metálicas são misturas homogêneas. Agora, realmente, nas provas, eles vão perguntar mais das soluções aquosas, né? Soluções líquidas cujo solvente é a água. E aí, dentro dessas soluções, nós temos as soluções que conduzem corrente elétrica e as soluções que não conduzem corrente elétrica. Tá? Então, dá exemplo de uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Água mais o quê? Que conduz corrente elétrica?
Gente, para conduzir corrente elétrica, tem que ter íons livres ou elétrons livres. Me dá uma coisa que mistura com a água e que forma íons livres. Maria Eduarda Cairo respondeu, NaCl. Muito bem. Água e sal. Que vai dar os íons Na+, e Cl-. Mas, Maria Eduarda, lembra aqui, ó, que pode ser também água e ácido. Né? Porque o ácido forma o quê? H+, Cl- nesse caso. Né? Então, água com sal, água com ácido. Tá? Vou deixar seu exemplo aqui. São soluções eletrolíticas. Agora, uma solução não eletrolítica. Água com quê? Que não seja boa condutora de corrente elétrica. Que não seja boa condutora de corrente elétrica. Que aí não forma uma grande quantidade de íons. Pode até formar alguns, mas que não forma uma grande quantidade de íons. Tá? Quem seria uma solução não eletrolítica? Quem seria uma solução não eletrolítica? Me dá um exemplo aí. Água com quê? Uma solução má condutora de corrente elétrica. Vamos, gente, dá um exemplo aí. Um soluto que seja mal condutor, que não dissolva em água formando íons. Vamos. Vamos, Matheus. Está acordado, Matheus? Comendo feijoada? Estou aqui, Ramonzinho. Tá comendo feijoada aí? Vem cá, me dá um exemplo aí, Matheus, do soluto que dissolve em água e não forma íons. Desses aí do dia a dia aí. Que forma? Não forma, não conduz corrente elétrica. Deixa eu ver. Que não forma íons. NaCl forma, Na+, Cl-. Me dá um soluto aí, pode ser da sua cozinha mesmo. Tá? Sal em água forma íons, conduz corrente elétrica. Pega outra coisa da sua cozinha aí que dissolve em água e não conduz corrente elétrica. Que dissolve em água, hein? Vai pegar azeite, não, que azeite não dissolve em água, não. Vai pegar alguém da sua cozinha aí que dissolve em água aí, mas não conduz corrente elétrica. Açúcar? Açúcar, Gislene, muito bem. Açúcar. Eu ia falar uma coisa muito nada a ver. Você é meio doido. Ô, Eu ia falar Gislene. uma coisa. Em vez de ir no básico, né, Gisele? Eu ia falar uma coisa muito nada a Você ia ver. falar o quê? Pegar a pimenta do Eu ia reino, falar sal farinha, do sei Himalaia, lá. farinha de trigo. É. Né? Você pegar Eu um ia trem falar muito coisa louco, assim. né? Mas sua cara, sua cara. Em Ô, vez gente, de ir no simples. glicose não conduz corrente elétrica, porque glicose não quebra. Tá? Eu costumo brincar com os alunos, eles não esquecem mais nunca, que glicose não forma gli mais e cose menos, né? Não quebra, tá? Não tem gli mais e cose menos, tá? Então não quebra. Glicose não dissocia, não ioniza, tá? Então água com açúcar não conduz corrente elétrica. Água com açúcar não conduz corrente elétrica. Agora, se você quisesse pegar umas outras coisas aí que não são da sua cozinha, né? Ureia, por exemplo, a ureia também não forma íons, não conduz corrente elétrica, mas é lá do seu banheiro, tá certo? Então vamos deixar água com açúcar aí, que está um bom exemplo de solução não eletrolítica, tá certo? Água com sal, eletrolítica, água com açúcar, solução não eletrolítica. De acordo com a quantidade relativa, você fica pensando nos trem difíceis, Matheus, é coisa simples. Uma quantidade relativa de soluto, tá? Então existe solução diluída e solução concentrada. O que seria uma solução diluída? O que seria uma solução diluída? É aquela solução que tem o quê? Pouco soluto. E o que seria uma solução concentrada? Que tem muito soluto. Agora, esse negócio de pouco e muito, isso é subjetivo, né? Isso é subjetivo, tá? Ô, Lucas, presta aqui, me ajuda aqui. Ô, Lucas, imagina aqui, ó, você tem 1 litro de água, tá? Você tem 1 litro de água e você coloca 1 colher de sal. 1 colher de sal. Você acha que isso é diluído ou concentrado? Ao meu ver, é diluído. É diluído, tá? E se eu colocar 2 colheres de sal? Permanece diluído.
mais 2 colheres de sal em relação a 1 colher de sal É concentrado. é concentrado. Certo? 2 Certo. é mais concentrado do que 1. Certo? Agora, se Sim. eu coloco 6 colheres de sal, aí 6 é mais concentrado que 2. Quer dizer, 2 é diluído em relação a 6, né? É concentrado em relação a 1, mas é diluído em relação a 6. Não é isso? Então, isso é uma questão subjetiva. Tá? Depende com quem que você está comparando. Tá? Geralmente, Lucas, quando a gente usa isso aí, a gente usa assim, quer ver? Ó? Coloquei meia colher de sal num litro d'água. Meia colher de sal. Você acha que é diluído ou concentrado? Diluído? Diluído. Né? É senso comum que seja diluído, né? Agora Sim. coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colheres de sal num litro d'água. E é de sopa, cheia. Tá? Então aí é um senso comum que isso aí é o quê? Concentrado. Concentrado. Beber aquela água com meia colher de sal, você consegue. É quase um soro. Tá? 1 litro de água com meia colher de sal é quase um soro. Você consegue beber. Agora, beber 1 litro de água com 8 colheronas de sal, meu amigo, você não bebe, Nossa não. Senhora. Tá? Isso aí é concentrado. Então, assim, esse negócio de diluído e concentrado, tá? É meio subjetivo, tá certo? É meio subjetivo. E a gente evita usar isso, a não ser que seja um caso assim bem óbvio, tá? Se for uma coisa bem óbvia, a gente usa, tá certo? Agora, se você quer uma coisa que é mais exata, então é a proporção do soluto em relação à solubilidade. Aí a solução pode ser insaturada, saturada ou supersaturada. Tá? Então, peraí, vamos dar exemplo aqui. Ó. Vamos voltar naquele gráfico. Voltei naquele gráfico. Tá? Olha aqui, ó. 20 graus. Peguei aquela linha do nitrato de chumbo e fortaleci ela aqui, tá vendo? Aquela linha do nitrato de chumbo, viu, Bernardo? Aquela linha que nós trabalhamos, tá? Coloquei, tá? Menos que 50 gramas a 20 graus. Esse ponto aqui não ficou legalzinho, não ficou centralizado, não. Era para ter ficado centralizado, eu achei que estava, mas eu estou vendo aqui, ele não está. Mas tudo bem, faz de conta que aqui é 50, aqui é 60, aqui é 40. Tá? Aqui não ficou centralizado, não sei por quê, coisa de computador. Tá certo? Mas eu peguei a 20 graus e coloquei 40 gramas de nitrato de chumbo em 100 gramas de água. Coloquei 40 gramas em 100 gramas de água. Quanto que é a solubilidade a 20 graus? Quanto que é a solubilidade a 20 graus? 50. Eu coloquei quanto? 40. Coloquei menos, não foi? Então, se eu coloquei menos do que a solubilidade, a solução é insaturada. Insaturada. Agora, se eu colocar exatamente a solubilidade, aí eu vou ter uma solução saturada. Certo? Então, se a 20 graus eu colocar 50, se a 20 graus eu colocar exatamente 50, eu vou ter uma solução saturada. Tá claro isso? Tá claro isso? A 50 graus, eu coloquei 30 gramas de nitrato de chumbo em 100 gramas de água. A 50 graus eu coloquei 30. Essa solução é o quê? Insaturada, saturada ou supersaturada? Coloquei 30 gramas
em 100 gramas de água. Essa solução é o quê? Nitrato de chumbo. O mesmo nitrato de chumbo aqui. Analisa a linha do nitrato de chumbo. Coloquei 30. Essa solução é o quê? Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando ou vocês não estão conseguindo entender a pergunta? A 50 graus, coloquei 30 gramas de nitrato de chumbo em 100 gramas de água. Obtive uma solução. Essa solução é o quê? Insaturada, saturada ou supersaturada? Maria Eduarda respondeu, insaturada. Maria Eduarda, então perceba o seguinte, tá? Pega a linha do nitrato de chumbo. Qualquer coisa que tiver embaixo da linha vai ser insaturada. Qualquer coisa que tiver embaixo da linha vai ser insaturada. Agora, a 60 graus, eu coloquei exatamente isso aqui, ó, 95. Aí vai ser o quê? A 60 graus eu coloquei 95, exatamente em cima da linha. Aí vai ser uma solução o quê, Maria Eduarda? Saturada. Então, qualquer ponto em cima da linha vai ser saturada. Tá? Agora não responde não, porque isso aqui vai ser maldade. Tá? Peguei 100 gramas de água a 20 graus e coloquei 60 gramas de nitrato de chumbo. Presta atenção, estou falando desse pontinho vermelho aqui. Ó. Tá? A 20 graus, eu coloquei 60 gramas em 100 gramas de água. Que solução que vai ser essa? Não responde, não. Não responde, não. Não vai ser solução. Isso não vai ser solução. Por quê? Porque a solubilidade é 50. Se eu coloquei 60, o que vai acontecer? 50 gramas dissolvem e 10 ficam no fundo. É o chamado corpo de fundo. Então, não vai ser uma solução. Porque não vai ser uma mistura homogênea, vai ter duas fases. 50 gramas vão dissolver na água, vai ficar homogêneo, mas 10 gramas vão ficar lá no fundo, então vai ficar heterogêneo. Percebeu? Tem maldade aí, hein? Tá certo? Peguei 60 gramas, coloquei em 100 gramas, 60 gramas de nitrato de chumbo, coloquei em 100 gramas de água a 20 graus. Virou uma mistura heterogênea. Aí, eu aqueci a mistura para 40 graus. Aqueci a mistura para 40 graus. Aí o que aconteceu? A solubilidade do nitrato de chumbo a 40 graus é 72 gramas lá, mais ou menos. Não tinha 60? 50 dissolveram e 10 estava no fundo? O que vai acontecer a 40 graus? Vai dissolver tudo. Porque a solubilidade é 70 e pouco, e tem 60. Vai dissolver tudo. Então, eu vou ter uma solução que essa solução aqui, essa solução aqui, vai ser uma solução o quê? Insaturada, saturada ou supersaturada? Essa solução aí, da setinha. Agora pode responder. Essa aí vai ser uma solução o quê? Essa aqui da setinha. Está a 40 graus. Tem 60 gramas de nitrato de chumbo e 100 gramas de água. Essa solução aí, vai ser o quê? Saturada? Hã? Não, saturada não, é? Não. Ela está embaixo da linha.
Insaturada. Não, insaturada. Insaturada. O que eu falei agora há pouco? Tudo que está embaixo da linha é insaturada. Ela é insaturada. Tá? Cabe 72 e está com 60. É insaturada. Tá certo? Ah, mas Mas você essa linha azul, tem mais soluto do que devia. Não, peraí. Tem mais soluto que devia a 20 graus. A 20 graus nem vai ser solução, porque uma parte do soluto não vai dissolver. Agora, quando eu elevo a temperatura para 40 graus, aí dissolve tudo e ainda cabe mais. Então, essa solução aqui está insaturada. Tá? Aqui ela nem era solução, porque 50 dissolver, desce e cai no fundo. Mas na hora que eu aqueci para os 40 graus, a solubilidade aumentou muito e aquele excesso de sal que estava no fundo dissolveu e ela ficou insaturada. Tudo que está embaixo dessa linhona azul aqui, ó, é insaturado. Em cima da linha é saturado. Agora presta atenção. Estava a 20, eu aqueci e foi para 40. E agora, presta atenção, gente. Eu vou resfriar, vou voltar para os 20 graus lentamente. Lentamente. E sem agitar, enfiar a colher lá dentro, chacoalhar, nada disso. Eu vou baixar a temperatura lentamente. Tá? E vou retornar a temperatura para os 20 graus. Aí pode acontecer, presta atenção, pode acontecer que eu retorne para os 20 graus e aquele excesso de sal, nitrato de chumbo é um sal, aquele excesso continua dissolvido. Tá? Então, se eu voltar para 20 graus e o excesso continuar dissolvido, não for para o fundo, aí eu vou ter uma solução o quê? Aí eu vou ter uma solução o quê? Insaturada, saturada ou supersaturada? Aí a Amanda respondeu lá, a Maria Eduarda também, aí eu vou ter uma solução supersaturada. Por que supersaturada? Porque tem mais soluto dissolvido do que cabe. Quanto que cabe a 20 graus? Cabe 50. A solubilidade a 20 graus é 50. Mas eu consegui dissolver 60. Mas graças a uma gambiarra que eu fiz. Que gambiarra que você fez, Ramon? Eu coloquei 60, 50 dissolveram, 10 não. Aqueci para 40 graus. Aí os 10 que não tinha dissolvido, dissolveram. Ficou insaturada. Aí eu abaixei lentamente a temperatura e ela permaneceu dissolvida. Aí eu tenho uma solução supersaturada. Só que tem um detalhe, tá? A solução supersaturada, ela é instável, tá? A solução supersaturada, ela é instável. O que significa isso? O que significa ela ser instável? O que significa? Se eu pegar essa solução aqui, ó, supersaturada, e chacoalhar, enfiar uma colher lá dentro e mexer, o excesso de nitrato de chumbo precipita, vai para o fundo, forma um sistema heterogêneo. Gente, presta atenção, tá claro isso? Vamos lá, replay melhores momentos, tá? 20 graus, coloquei 40 gramas, insaturado. Coloquei 50 gramas, está exatamente em cima da linha, saturado.
Coloquei 60 gramas, sistema heterogêneo. Sistema heterogêneo, 50 dissolveu, 10 foi para o fundo. Aí eu aumentei a temperatura para 40, dissolveu todo mundo. E ainda cabe mais. Ah, cabe mais? Cabe. Ficou embaixo da linha? Ficou insaturado. Voltei aos 20. Lentamente. Tá? Pra vocês terem uma ideia, isso é feito dentro de estufa. Eu boto a estufa marcando a temperatura e vou baixando a temperatura da estufa. Tá? Nem me deixa no ambiente para não correr o risco de esfriar de uma vez só. Tá? A gente faz isso dentro de estufa. Então, a gente vai baixando 1 grau por hora, lentamente. Certo? Voltou para os 20 graus e aqueles 60 gramas agora estão todos dissolvidos. Então, agora é uma solução. Está tudo dissolvido. Tem mais do que o que devia ter. Devia ter 50, tem 60. Então, é uma solução supersaturada. Mas se eu agitar, precipita esse excesso. Tá? Fica só os 50 dissolvido, 10 vão para o fundo. Tá claro? Tá claro? Sim. Gislene, você está em BH, né? É. Então, a Gislene não tem um problema que nós temos aqui em Sete Lagoas, né? Nós temos um problema aqui em Sete Lagoas que a nossa água é calcária. Não, a água é muito ruim. A nossa água é calcária. E aí ela tem calcário dissolvido. Muito pouco, tá? Em torno de 400 miligramas por litro, tá? Menos de meio grama por litro, tá? Mas é o suficiente para causar uma série de problemas. Tá certo? Então, olha só. O calcário, ele tem baixíssima solubilidade em água. Não dá nem para representar aqui no gráfico. Ele ia ficar quase perto do zero aqui. Tá? Não dá nem para desenhar. Tá certo? Ele tem baixíssima solubilidade em água e essa solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Então, ele faz igual o sulfato de sério. Tá? O sulfato de sério está aqui, 25, vai caindo aqui, né? O calcário está perto do zero aqui e ainda vai caindo mais ainda com o aumento da temperatura. Tá? Então, a solubilidade dele diminui com o aumento da temperatura. Então, o que acontece? Qual que é o problema? Né? Isso vai dar problema de depósito de calcário em resistência elétrica de chuveiro. Tá? Aqui está uma foto, isso aqui é um chuveiro aqui de casa, tá? Que a resistência queimou, eu tirei essa foto, né? Mostrando aí, ó, o aramezinho da resistência, arame não, né? Uma liga metálica, né? E o calcário depositado em volta. Tá? Ô, Ramon, mas você não falou que a solubilidade é baixíssima? É, mas presta atenção, né? A cada litro de água quente que passa pelo chuveiro, deposita 1 miligrama lá de calcário, né? Agora você imagina durante um ano inteiro quantos litros de água passaram pelo chuveiro e o quanto de calcário que depositou. Aí dá muito calcário, dá esse problema. E vasilhas que são usadas para ferver a água, tá? Para fazer café, por exemplo. Ou as caldeiras das indústrias, tá? Onde ferve a água, também deposita calcário, certo? Então, nos locais onde a água é calcária, aqui em Sete Lagoas tem esse problema. Eu acho que Ribeirão Preto tem esse problema também, tá? Tenho quase certeza. Tá? Na Ribeirão Preto, eu acho que tem esse problema também. Essas cidades que têm água retirada do subsolo, a água calcária. Agora, aqui em Sete Lagoas melhorou um pouquinho, viu, Gislene? Melhorou um pouquinho, porque 30% da água nossa agora é água de rio, é água tratada. Tá? É água tratada, coletada do Rio das Velhas. Tá certo? Tem uma amiga minha que mora aí, ela só lava o cabelo com água mineral. Porque ela falou que não dá pra porque o problema do calcário é que ele atrapalha a formação de espuma. Tá? Então, você acaba gastando mais shampoo para lavar o cabelo, né? Lavar a vasilha, esses negócios todos, porque forma menos espuma. E a espuma é um agente importante na limpeza. Tá certo? E resseca muito. E resseca. O calcário ele pode dar problema. E algumas pessoas dá mais que outras. Tá? Mas é isso. Tá certo? Agora, tem uma curiosidade aqui sobre solução supersaturada, que eu expliquei esse jeito de obter uma solução supersaturada, né? Eu esquento e depois esfrio.
Tá certo? Eu expliquei essa forma de obter uma solução supersaturada. Mas tem uma outra forma também. E aqui em Sete Lagoas isso acontece também, né? Aqui na Gruta Rei do Mato, né? Que é uma gruta que a gente tem aqui, né? Não sei se todo mundo aí conhece, aí, já visitou, né? Uma gruta interessante. Tem a Gruta de Maquiné, a Gruta da Lapinha. Nós estamos aqui no circuito das grutas, né? As grutas elas se formam em terreno calcário. Essas grutas nossas aqui são grutas que se formaram no karst, né? Em terreno calcário, tá certo? E aí tem um negócio interessante, que é a formação dos espeleotemas. O que é espeleotema? Estalactite e estalagmite são os dois mais conhecidos, né? Que vocês conhecem mais. Então, o que é a formação do espeleotema? Olha que legal, coloquei tudo aqui bonitinho, certo? A água da chuva, ela atravessa o calcário, tá certo? Da parede da gruta. Ela atravessa o calcário. Por quê? Porque o calcário tem uma permeabilidade. Porque ele tem microfissuras. Está enorme aqui, ó, tá? Mas são microfissuras, é coisa microscópica. Mas a água consegue passar nesses caminhos. Tá? Então, na hora que a água vai passando na rocha calcária, ela vai dissolvendo o calcário. O calcário, carbonato de cálcio, e vai dissolvendo na água. Então, na hora que a água chega aqui, ó, e forma uma gota no teto da gruta, tá? Essa gota, tá, formada é uma solução saturada de calcário. Tá? Então, na hora que forma a gota, ela está saturada. Entendeu? A água vem passando lentamente, demora dias para atravessar essa camada de calcário. Tá? E o calcário vai dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. Na hora que chega no teto da gruta, eu tenho uma gota saturada, máximo de calcário possível. Aí o que acontece? A gota fica exposta ao ar, né, gente? A água estava passando dentro da rocha. Na hora que ela chega e forma a gota lá no teto, ela fica exposta ao ar. Então, o que acontece? Uma parte da água evapora. Então, a solução estava saturada. Uma parte da água saiu. Ué, então a solução fica super saturada. Porque se ela perdeu água, está com mais soluto que devia ter, então. Né? A quantidade de água diminuiu, evaporou um tiquinho, a solução fica super saturada. Aí essa gota vai se soltar do teto da gruta. Na hora que essa gota vai se soltar, vou exagerar o tamanho da gota aqui, ó. Na hora que a gota vai se soltar do teto da gruta, ela rompe, né? Tec, ela rompeu. Então, isso é uma perturbação, é um distúrbio. Então, quando eu tenho uma solução supersaturada e tenho um distúrbio, a solução é instável, acabei de falar, aquele excesso de calcário vai depositar no teto da gruta. Tá? Então, na hora que a gota se solta, plec, soltou lá de cima. Tem um distúrbio e uma parte do calcário, que estava supersaturado, esse parte do calcário deposita no teto da gruta. Aí a gota cai lá embaixo. Plect, outro distúrbio, deposita calcário aqui embaixo. É claro, é óbvio, que cada vez que uma gota faz plect lá em cima, ploft aqui embaixo, é 1 miligrama de calcário lá em cima, 1 miligrama de calcário aqui embaixo. Ou menos. Tá? Agora você imagina isso gotejando milhares de anos. Milhares de anos. Então vai formando um depósito de calcário em cima, que é a estalactite, e um depósito de calcário embaixo, que é a estalagmite. E pode acontecer da estalactite fundir com a estalagmite e formar o quê? Um espeleotema chamado... Vamos ver se vocês estão bons de gruta mesmo, se você sabe o que é isso. Quando a estalactite junta com a estalagmite, forma uma estrutura chamada...
Na Gruta Rei do Mato, aqui em Sete Lagoas, quem já foi na Gruta Rei do Mato tem obrigação de saber essa resposta. Tem duas dessas aí, uma do lado da outra. No último salão da gruta tem duas assim, uma do lado da outra. Eu ia até colocar a foto aqui, mas não coloquei, não. Certo? Eu ia até colocar a foto aqui. Posso mandar no grupo depois para quem não conhece. Tá? Então, isso chama coluna. Tá? Quando é estalactite funde com estalagmite, isso aí chama coluna. Tá certo? E elas são paralelas. Óbvio. Né, gente? Óbvio. Tá? Que a gota cai de cima para baixo, a gota cai de cima para baixo. Então, uma tem que ser paralela à outra, né? Ia ser muito estranho se a gota aqui caísse daqui para cá, a outra gota caísse daqui para cá, né? Ia ser uma coisa esquisitíssima isso aí, tá certo? Então, forma esse espeleotema chamado coluna, tá? Então, tem a ver com soluções supersaturadas também. Tá bom? Beleza? Bom, e agora nós vamos partir, então, para o assunto concentração das soluções. Tá? Concentração das soluções. Nós ainda temos 10 minutinhos, vou aproveitar o máximo possível aqui. Tá? Vou aproveitar os 10 minutinhos. Então, concentração das soluções é a parte mais cobrada em prova de vestibular, né? Concentração das soluções. Tá? E o que é concentração das soluções? Gente, anota isso em algum lugar. Faz uma tatuagem disso, qualquer coisa, tá? Mas não esquece isso aqui, não. Concentração é a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Ô, Ramon, tem outro jeito? Tem. Mas para vestibular, você vai trabalhar com soluto-solução. Tem soluto sobre solvente, solvente sobre solução, tá? Tem outras possibilidades, tá certo? Mas para vestibular, você vai trabalhar com soluto-solução. Tá? Então, concentração de uma solução é a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. O que é soluto? Tá, soluto é o soluto. Beleza. E o que é a solução? O que é a solução? A solução é formada de quê? Do solvente mais o soluto. Tá? Então, se eu falar massa do soluto, é a massa do soluto. Se eu falar massa da solução, é a massa do solvente mais a massa do soluto. Cuidado, hein, gente? Cuidado, hein? Tá? Soluto sobre solução. Guarda isso. Anota isso aí no cantinho. Tá? As quantidades de soluto e solução podem ser medidas em várias unidades. Podem ser medidas em massa, podem ser medidas em volume, podem ser medidas em mol. Opa! E o que nós acabamos de ver agora, podem ser medidas em equivalentes. Em equivalentes. Lembra? Um equivalente de hidróxido de sódio, 40 gramas. Ah, então se eu tenho 80 gramas, eu tenho 2 equivalentes. Se um equivalente é 40 gramas e eu tenho 80 gramas, então eu tenho 2 equivalentes. Se um mol é 90 gramas e eu tenho 45 gramas, eu tenho meio mol. Não é isso? Se um mol é 90 gramas e eu tenho 45 gramas, eu tenho meio mol. Se um equivalente é 40 gramas e eu tenho 80 gramas, então eu tenho 2 equivalentes, tá? Então eu posso medir com massa, volume, mol, equivalente, etc. Então, como eu posso variar essas unidades, por causa disso, eu vou ter vários tipos de concentração, várias maneiras de expressar a concentração, tá? Agora, não esqueça isso aqui, tá? Eu tenho uma solução. Qual solução que você quer, ô Matheus? Água com quê? Açúcar. Água e açúcar. Tá? Eu tenho uma solução de água e açúcar. Tá, beleza. É a farinha de trigo light, Não, né? não. Tá. Então, eu tenho uma Água e solução. Entendeu? Água com sal do Himalaia. Né? Exatamente, Eu sal tenho uma rosa. solução de água e açúcar. Se eu tirar uma parte dela,
uma alíquota, e se eu tirar uma outra parte dela, outra alíquota, essa eu tirei de cima, essa eu tirei de baixo. E se eu comparar essas duas alíquotas, essas duas frações, que foram extraídas da mesma solução, elas têm que ter a mesma concentração, não é? A concentração dessa alíquota tem que ser igualzinha à concentração dessa alíquota. Tá certo? Beleza? Por quê? Por que a concentração tem que ser a mesma? Por que a concentração tem que ser a mesma? Se eu tirar uma colher da solução aqui e um copo da solução aqui, a concentração tem que ser a mesma. Por que a concentração tem que ser a mesma? Porque a solução é uma mistura. O quê? A solução é uma mistura o quê? A solução é uma mistura homogênea. Então, qualquer parte que eu tirar da solução e comparar com outra parte que eu tirar da mesma solução, essas duas partes, essas duas alíquotas, essas duas frações têm que ter a mesma concentração. Né, gente? Mistura homogênea. Senão, não era mistura homogênea. Tá certo? Senão, não era mistura homogênea. Tá? Bom, vamos falar, então, só da concentração comum hoje, tá? Que é a chamada concentração em gramas por litro. Tá? Gramas de quem? Litro de quem? Soluto sobre solução. Então, a concentração comum é a massa do soluto dada em gramas, dividido pelo volume da solução dada em litros. Perfeito? Isso é a concentração comum. Então, o sujeito vai te dar um jeito de achar a massa do soluto, vai te dar um jeito de você achar o volume da solução, você vai dividir a massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litros. Tá certo? Ok? Aí, se eu chego para você e falo assim, ó, eu tenho uma solução 10 gramas por litro. A concentração da solução é 10 gramas por litro. Então, o que significa isso? É que tem 10 gramas de soluto em 1 litro da solução. A proporção é essa. Gente, isso é uma proporção. Soluto por solução. 10 gramas por litro. 10 gramas de soluto em 1 litro de solução. Mas vem cá, e se minha solução só tiver meio litro? E se a minha solução só tem meio litro? Então, tem quantos gramas de soluto dissolvido? Se minha solução só tiver meio litro, vai ser quantos gramas de soluto dissolvido? Hein? Eu tenho uma solução 10 gramas por litro, mas ela só tem meio litro. Então, se ela tem 1 litro, são 10 gramas de soluto dissolvido. Se ela tem meio litro, como disse a Amanda aí no chat, eu tenho 5 gramas de soluto dissolvido. Aí, se eu pegar 2 litros dessa solução, vai ter quantos gramas de soluto dissolvido? Se eu pegar 2 litros dessa solução. Se eu pegar 2 litros dessa solução, vai ter quantos gramas de soluto dissolvido? 20 gramas. Tá, Amanda, então vem cá. Eu tenho 50 gramas de soluto. Eu vou conseguir preparar quantos litros dessa solução? De concentração 10 gramas por litro. Eu tenho 50 gramas de soluto. Eu vou conseguir preparar quantos litros dessa solução? 5 litros. Muito bem. Com 10 gramas eu consigo produzir 1 litro, né? 10 gramas por litro. Com 50 gramas eu consigo produzir 5 litros. Tá? Maravilha, maravilha. É isso aí. Agora, gente, cuidado, tá? Tá aqui um rótulo de água mineral, água vida, sem gás.
conteúdo 20 litros, é garrafão, certo? Então, aqui está a composição química. Ó, essas letras tinham que ser minúsculas, mas os caras não respeitam muito essas coisas, não, né? Miligramas por litro. Cuidado, tá? Que a gente fala em gramas por litro, que é o tradicional, tá certo? Mas o sujeito pode te dar em miligramas por litro. Aí você vai ter que fazer conta, tá? Aí você toma cuidado, tá? Então, aqui, ó, eu chego para você e falo assim, ó, vamos pegar um tema que vocês conhecem mais aqui, sódio. Tem 1,22 miligramas por litro. Então, o que é 1,22 miligramas? Tá? É 0,00122 grama. Tá certo? Aqui, ó. Na terceira casa, aqui, a vírgula vai correr para o milésimo. 10 a menos 3, terceira casa. Tá certo? Então, a vírgula estava aqui, né? Ela vai correr aqui, ó. Pá, certo? Terceira casa. Tá? Então, 0,122 gramas. Tá? Então, cuidado, senhores, senhoras. Tá? Normalmente, o pessoal coloca grama, mas eles podem colocar miligrama, eles podem colocar micrograma, eles podem colocar nanograma. Ai, Ramon. Ué. Miligrama é 10 a menos 3. Miligrama é 10 a menos 3 do grama, milésimo do grama. Micrograma é 10 a menos 6, milionésimo. E nonograma é 10 a menos 9, bilionésimo. Tá? Então, se eu falar um nanograma é 0,123, 123, 123 grama. É isso aqui, ó. É um bilionésimo do grama. Tá? 10 a menos 9. 10 a menos 9. Então, isso é nanograma. Tá? Se eu tirar 3 zero, micrograma. Se eu tirar 3 zero, miligrama. Tá? Cuidado, tá, gente? Cuidado, pessoal do Enem faz esse negócio de boaça. Tá? Eles colocam lá, você não vem reclamar, não. Tá? Vocês estão da era da nanotecnologia. Vocês têm que estar acostumados com esse palavreado. Tá ok? Então, vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente vai pegar, então, desse ponto, já vou deixar até marcado aqui, né? Nós vamos pegar os percentuais, tá? Nós vamos pegar os percentuais, então, na próxima aula, tá? Para na gravação.